Olá, pessoal. Então, essa é a nossa aula 8 da nossa disciplina de ética, né? Ética das consequências 2. Nós já vimos a ética das consequências 1, que era a ética do poder. Hoje, a ética das consequências 2, ou seja, né, tomando a ética das consequências como um gênero, a ética do poder como espécie. Agora nós temos outra espécie, a ética da utilidade ou utilitarismo. Tanto o utilitarismo quanto essa ética do poder, né, do Maquiavel, ou a ética da responsabilidade do Weber, são três espécies do gênero consequencialismo, tá bom? E aqui eu queria começar, né, com uma frase do Camus, que ele diz assim: os fins justificam os meios. Talvez. Mas o que justificam os fins? Ele diz os meios. Lembra aquilo do Maquiavel, né? Olha, se a pessoa vai utilizar um meio mal, provavelmente o fim vai ser mal. Tá? Então, o que justifica o fim? Quando a pessoa diz, olha, realmente eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo de paz. Mas qual é o caminho para você alcançar a paz? A violência. Bom, provavelmente o fim dela para você não estará justificado, né? Então, ele nos alerta, ok? Só acredite, e Maquiavel já nos alertava, tá bem? Provavelmente, os fins bons só são alcançáveis mediante meios bons. Se eu tiver que usar de meios maus, é necessário aqui, digamos assim, estar alerta, né? Provavelmente o fim também não será bom. Então, aqui, assim como nós começamos num caso, né, o caso dos romanos presos nas forcas caldinas, vamos começar com um caso aqui que o Sandel coloca, mas antes do Sandel eu já tinha lido esse caso numa, né, como estudante da graduação, porque esse caso também ele deve ter tirado do mesmo autor, né? Há um jurista alemão, perdão, né? Gustav Radbruch, que coloca esse caso como apêndice do seu livro O Espírito do Direito Inglês, né? Onde ele descreve o direito inglês, do qual ele teve experiência durante o período que ele teve exilado, fugindo do nazismo no Reino Unido. Então, o caso é o seguinte: no verão de 1884, 4 marinheiros ingleses estavam à deriva em um pequeno bote salva-vidas no Atlântico Sul, a mais de 1.600 quilômetros da costa. Seu navio, o Minhonete, naufragara durante uma tempestade. Eles tinham apenas 2 latas de nabos em conserva e estavam sem água potável. Thomas Dudley era o capitão, Edwin Stephens, o primeiro oficial, e Edmund Brooks, o marinheiro. O quarto sobrevivente era um jovem de 17 anos, Richard Parker. No 19º dia, após um período em que sobreviveram comendo os nabos de uma tartaruga, Dudley, o capitão, sugeriu um sorteio para determinar quem morreria para que os outros pudessem sobreviver. É melhor que 3 sobrevivam e 1 morra do que 4 morram, né? Do que 4 pessoas morram. Né? Vemos aqui a ética das consequências. Vamos utilizar um meio mau, matar alguém, para alcançar um fim bom, que 3 sobrevivam. Mas Brooks foi contra a proposta e não houve sorteio. Chegou o dia seguinte e não havia navio à vista. Dudley fez o sinal a Stephens, indicando que iria matar Parker. Pediu a Brooks que desviasse o olhar e matou Parker com um canivete, apunhalando-o na jugular. Brooks deixou de lado a objeção de consciência e participou da divisão do cadáver. Durante 4 dias, os 3 homens se alimentaram do corpo e do sangue de Parker. No 24º dia, os 3 sobreviventes foram resgatados. Quando chegaram na Inglaterra, Dudley e Stephens foram levados a julgamento, acusados de homicídio. Brooks foi testemunha de acusação. Tá? Isso aqui é uma síntese, né, do caso. Agora vem uma citação do Sandel. Né? O mais forte argumento da defesa é que, diante das circunstâncias extremas, fora necessário matar uma pessoa para salvar 3. Foi um argumento de ética das consequências. Se ninguém tivesse sido morto e comido, todos os 4 provavelmente teriam morrido. Parker, enfraquecido e doente, era um candidato lógico, já que morreria logo de qualquer maneira. E, ao contrário de Dudley e Stephens, não tinha dependentes. Sua morte não privaria ninguém de sustento e não deixaria mulher e filhos de luto. Sandel não comenta isso, né? Mas eles foram condenados à morte pelo juiz, e por isso que o Radbruch coloca esse caso, né, como um exemplo que representa o espírito do direito inglês, ou seja, um direito da
razoabilidade, um direito que diz que papéis sociais devem ser cumpridos, inclusive com sacrifício da própria vida. O juiz diz no seu argumento, dizendo, olha, se essa ideia que para me salvar eu posso tirar a vida do outro é válida, não haveria bombeiros, não haveria policiais, não haveria soldados, porque todos esses sacrificam a sua vida em prol dos demais. Se o capitão quisesse se matar, tá, para dar, digamos assim, para dar o seu corpo, né, como alimento, isso até poderia ser aceitável, seria moral na visão do juiz. Mas não ele, como capitão, tirar a vida do mais fraco para se alimentar. Tá? Como capitão, o dever dele é proteger os seus subordinados, a sua tripulação. Tá bem? E, curiosamente, a pena deles foi comutada em 6 meses sem trabalhos forçados pela rainha. Mostrando que, né, a rainha aqui, como intérprete do pensamento ou do sentimento social, já achava que um argumento forjado nos termos da ética das consequências era um argumento aceitável. O princípio da utilidade. A maior felicidade por maior número. Né? Aqui a gente tem uma citação do Bentham, né? Os princípios da moral e da legislação. O primeiro utilitarista, né? Jeremy Bentham. O princípio da utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade. A ação é boa, se aumenta a felicidade. A ação é má, se diminui a felicidade. O termo utilidade designa aquela propriedade existente em qualquer coisa, em virtude da qual o objeto tende a ou produzir ou proporcionar benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou impedir que aconteça o dano, a dor, o mal ou a infelicidade. Tá bem? Então, é útil ou é inútil? O dinheiro é uma coisa boa, por quê? Porque é útil para produzir a felicidade e afastar a infelicidade. Então, o dinheiro não traz felicidade, ok? Mas o dinheiro é um meio. Qual é a característica dele? É de ser útil, ou seja, né, de ser um meio adequado à obtenção de um fim. Exemplo, né? Não é um exemplo que o Bentham dá da aplicação desse princípio, narrado pelo Sandel, né? Bentham percebeu que o fato de haver mendigos nas ruas reduz a felicidade dos transeuntes de 2 maneiras. Para os mais sensíveis, a visão de um mendigo produz um sentimento de dor. Para os mais insensíveis, repugnância. De uma forma ou outra, encontrar mendigos reduz a felicidade do público em geral. Tá? Os sensíveis vão ter compaixão e vão sentir dor. Os insensíveis vão sentir repugnância. Tá? Ambos, né, vão ter um sentimento de dor, seja por compaixão, seja por repugnância. Assim, Bentham propôs a redução dos mendigos nas ruas, confinando-os em abrigos. As workhouses, né, colocar eles para trabalhar em abrigos do Estado. Recolhendo, tirando todos eles das ruas. Né? Bentham reconhece que alguns mendigos seriam mais felizes mendigando do que trabalhando em um abrigo. Mas conclui que a soma do sofrimento do público em geral é maior do que a infelicidade que os mendigos levados para o abrigo poderiam sentir. A maior felicidade para o maior número. Mais pessoas estão sofrendo pela visão dos mendigos, tá? Do que um número restrito de mendigos. A quantidade de sofrimentos mendigos vai ser menor na comparação. Isso é um dos apelos do utilitarismo. Né? Bentham pretendia propor uma ciência da moral. Uma ciência, ou seja, que permitiria fazer cálculos. Né? Não sei se o que a gente chama de ponderação hoje está dentro dessa linha. Né? Também é um modo, né? É um método do raciocínio prático, né? A ponderação. Ele propunha como método a quantificação da dor ou do prazer. Ou seja, a sua visão é uma visão hedonista. Né? A visão do utilitarismo é uma visão hedonista. O único fim humano para o hedonismo, objetivo, né, é o prazer. Tá? É a única coisa que nós realmente podemos mensurar, que está para além dessas ilusões como justiça, bondade, misericórdia, tá? Benevolência. Né? Não. Isso é quantificável. Né? E hoje, pela neurociência, realmente é quantificável, né? A questão do prazer. E por isso, né, no século XIX, no século do cientificismo, desde Newton, né, desde Galileu e Newton, a ciência ela se expressa na linguagem matemática, tá?
Então, para fazer uma ciência da ética, o Bentham propõe esse método da quantificação, calcular a maior felicidade para o maior número. Conceito. E, de novo, né, a análise econômica do direito é um modo de fazer isso. Tem uma ciência da ação humana. Ou seja, uma disciplina capaz de se expressar em termos quantitativos matemáticos, tá bem? Conceito, e a disciplina agora é a economia, né? Diz o Posner. Qual é o conceito, né, de hedonismo? Aqui eu estou utilizando, né, o Morgan, um comentarista, né, do utilitarismo, o livro está na biografia de vocês, e ele diz o seguinte: as únicas coisas intrinsecamente valiosas são os estados mentais positivos. A dor não é algo que está no corpo, tá? A dor é algo que está na mente. Então, eu quero preservar a minha mente, eu quero que ela esteja num estado mental, num estado positivo. Esse é o único bem dessa existência. Eu vim a esse planeta, tá, para ter estados mentais positivos. Os únicos males intrínsecos são esses estados mentais indesejáveis, ou podemos chamar de negativos. O sofrimento, a ansiedade, a depressão, tá, a angústia, né? Isso é o mal absoluto. A tranquilidade, a paz, o contentamento é a única coisa boa nesse mundo. Okay? Bentham dizia o seguinte, então: a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Interessante, né? Porque em Aristóteles dizia assim, os animais estão sobre esse senhorio da dor e do prazer, né? O ser humano, inclusive por ter logos, por ter razão, por ter palavra, ele está para além da dor e do prazer. Diz Aristóteles, a natureza nada fez em vão. Né? Para expressar a dor e o prazer, a voz deu aos animais a foner. Mas a natureza nos deu o logos. O logos vai além de expressar a dor e o prazer, diz Aristóteles. Expressa o quê? Expressa o justo, expressa o injusto, expressa o bem, expressa o mal. Tá? Então, há um propósito aqui. Né? Aristóteles acha que ele tem uma visão teleológica da natureza. A natureza nada fez em vão. Cara, se fosse só para a gente ser guiado pela dor e o prazer, a gente não precisava ter logos, não precisava ter a palavra, que permite que a gente faça todas essas distinções morais que nós fazemos, né? Generosidade, gratidão, benevolência, beneficência, tá? Justiça. Né? Somente a eles compete apontar o que devemos fazer. Então, o que eu devo fazer? Bom, a natureza me diz: procurar o prazer e evitar a dor. Ao trono desses dois senhores está vinculada a norma que distingue o que é certo e o que é errado. O que é certo? Alcançar o prazer. O que é errado? Experimentar a dor. Os dois senhores de que falamos nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos. Por que eu grafei tudo ali para vocês? Cara, é óbvio que o prazer, né? A busca do prazer e a fuga da dor nos governam em várias situações. Você vai num buffet, num restaurante, e você vai pegar aquilo, claro, não se esteja de dieta, veja que o ser humano não é apenas um animal. Mas, obviamente, você vai se servir, tá? No dia que o nutricionista te liberou, né? Você vai se servir com aquilo que te dá prazer e vai fugir daquilo que te dá dor. Por exemplo, né? Você sabe que a pimenta te faz mal. Então, tu vai comer pimenta. Ok. Tá? O prazer e a dor nos guiam? Nos guiam. Mas o ponto do Bentham não é dizer que o prazer e a dor nos guiam. Tá? Isso seria absolutamente trivial. Tá? A asserção filosófica, e alguns diriam temerária dele, é dizer que tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos e tudo que nós pensamos, nós visamos o prazer. Vamos ver na próxima página, tá? Vamos avaliar essa tese essa tese do Bentham, né? E ver se ela se sustenta. Vamos reforçar com o John Stuart Mill, um discípulo do Bentham, e quase aluno, né? Porque você sabe que o Bentham foi levado pelo James Mill, um economista e utilitarista famoso, James Stuart Mill, pai de John Stuart Mill, para morar na casa dele. Então, John Stuart Mill, né, se criou, ele era utilitarista desde criancinha, né? Ele se criou com dois utilitaristas em casa, o pai do utilitarismo, o Bentham,
E o pai dele, que também era um utilitarista, que era o James Stuart Mill. Tá? E o que dizia o Mill no livro dele, Utilitarismo? O princípio da maior felicidade estabelece que a finalidade da ação humana e também, tá, o padrão da moralidade é uma existência isenta tanto quanto possível da dor e tão rica quanto possível em prazer. Tá? O fim da ação humana, o fim da vida humana, o padrão da moralidade, ou seja, o padrão do certo e errado, é ter uma vida com o máximo de prazer possível. Tá? E com o mínimo de dor possível. Seja do ponto de vista da quantidade como da qualidade. Faltou uma vírgula ali, né? Na maior medida possível a todos os seres humanos. A maior felicidade para o maior número, se possível, para todos. Tá? O interessante é que ele introduziu a questão da qualidade. Pro Benta, não havia nenhuma diferença. Ele falava entre o jogo de pino, tá, e prazeres, por exemplo, literários ou musicais mais sofisticados. Nem sei o que é o jogo de pino, mas parece ser algo infantil na época dele. Mas, assim, prazer é prazer. Tomar um guaraná e ler uma peça do Shakespeare é prazer, é prazer. O que interessa é a quantidade de prazer. Aí o John T. Mills diz, não, então eu tenho que ter também a questão da qualidade do prazer. Mas ele nunca conseguiu definir exatamente, né, o que seria, qual seria o critério objetivo para determinar essa qualidade, que tornasse possível que eu substituísse o mero critério quantitativo por um critério qualitativo. Os casos, né, aqui vamos agora testar essa tese do utilitarismo, né? O princípio da maior felicidade, entendido a maior felicidade como o maior número de prazer, ou a maior quantidade, perdão, possível de prazer. Aqui o Morgan vai colocar algumas objeções, né? Por exemplo, a objeção do reality show. Suponha que você, né, nos convida a construir essa hipótese. Suponha que você acorde de manhã e descubra que passou os últimos 10 anos da sua vida em um programa televisivo de reality show. Por exemplo, o show de Truman. Não sei se assistiram esse filme, né, em que a pessoa estava num reality show e o personagem do Jim Carrey, né, ele achava que aquilo era real. As pessoas que você achava que eram seus amigos são, na verdade, atores que nunca gostaram de você. Obviamente, você ficaria aborrecido e reavaliaria os últimos 10 anos da sua vida, que foi o que aconteceu, não sei se estou dando spoiler aqui, né, com o Truman no filme. Né? Ele fica aborrecido quando ele descobre que ele está num reality show. Você pensou que a sua vida estivesse indo muito bem e descobriu que não ia. Ele acha óbvio isso, tá? Que as pessoas vão achar que não vão ter boas lembranças, por exemplo, dos gestos de amizade do qual elas foram destinatários. Por quê? Porque esses gestos de amizade eram feitos por atores pagos, que não gostavam, que não expressavam seus verdadeiros sentimentos. Né? E vai haver a frustração aqui, se você não for hedonista. Porque diz o Morgan, o hedonista deve negar isso. Por quê? Porque qualquer que tenha sido a sua origem, ou seja, uma amizade verdadeira ou uma amizade aparente, falsa, o prazer que você experimentou nessa amizade foi real. E lembram, a única coisa importante para o hedonista e para o utilitarista é o estado mental positivo. Eu tive uma sensação de prazer. Não interessa se ela estava fundada numa fake news, numa falsidade, numa lenda, numa superstição, num reality show. Tá? O prazer que eu senti foi real. A sua descoberta não pode tornar a sua vida anterior menos valiosa do que você pensava que era. Porque se o que interessa para o hedonista, para o utilitarista, é o que ocorre no interior da minha mente, o que ocorre fora dela é completamente irrelevante. Tá? Se a minha sensação de prazer é baseada na verdade ou na falsidade, num estado de coisas presente no mundo real, ou num estado de coisas meramente imaginado ou montado como um reality show armado, é indiferente. Você teve prazer ou não teve prazer? Não interessa o fundamento do prazer. Tá? Outro exemplo que o Mango dá é da geleia novela.
Suponha que o seu médico ofereça-lhe um novo medicamento que vai aumentar muito a duração da sua vida, mas reduzir as capacidades intelectuais ao ponto de você permanecer numa cama de hospital comendo geleia, né, e assistindo novelas. Suponha que você goste tanto de geleia quanto de novelas. Pô, olha só, o que diz o Bentham? Cara, os únicos senhores que eu tenho são a dor e o prazer. Cara, eu vou ter muito prazer. Imagina ficar só na cama de hospital, tá? Sem ter, né, vivendo bastante, sem estar doente, né? Sem ter que suportar todas essas mazelas da existência, né? Todas as dificuldades do relacionamento humano, todas as frustrações no estudo, no trabalho. Né? Não, só comendo geleia e assistindo novela. Indo de um prazer para o outro prazer. Né? Uma vida de prazer e de grande quantidade de prazer e praticamente uma ausência quase absoluta de dor. Se a vida de geleia e novela for suficientemente longa, então ela envolverá mais satisfação total de preferências do que uma vida plenamente humana. Então o hedonista deveria, do ponto de vista médico das consequências, médico utilitarista, seria a opção racional, a única opção defensável. Né? Você tem que voltar para o teu médico e dizer que você aceita tomar esse medicamento. Tá bem? Qual é o caráter instrumental? Aqui nós vemos de novo, né? Volta na ética das consequências, sempre a ação tem um caráter instrumental. Ou seja, a ação não é vista como boa ou má em si mesma, mentir ou roubar. O utilitarista vai perguntar, mas qual é o resultado de mentir ou roubar? Ou seja, a ação é um mero instrumento. Há uma separação aqui entre meios e fins. O meio pode ser mau e o fim pode ser bom. Tá? E aqui a frase é a frase do John Stuart Mill, né? Toda ação visa algum fim. E as regras da ação devem tomar todo o seu caráter e aspecto, ou seja, a sua qualidade de bem ou de mal, do fim a que serve. Se o fim é um fim bom, então a ação é boa. Mentir é bom, roubar é bom, matar é bom, se a ação for boa. Se o resultado for bom, perdão, né? Ou seja, o seu caráter, o seu aspecto, a sua qualidade vem do fim, tá? E o exemplo que o Muldoon dá aqui, né? Você é o xerife de uma cidade isolada do oeste selvagem. Um assassinato foi cometido. A maioria das pessoas acredita que Bob é culpado, mas você sabe que ele é inocente. Tá? A menos que você enforque Bob agora, haverá uma revolta na cidade e várias pessoas morrerão. O utilitarismo diz que você deve enforcar Bob, porque a perda da sua vida, de uma vida, é superada pelo valor de se prevenir um motim, onde muitas vidas poderiam ser perdidas. Ou seja, matar um inocente, né, é uma coisa boa se for para produzir um bom resultado. Qual é o bom resultado? Evitar um motim, onde outras vidas se perderiam. Entenderam, né? Todo o aspecto e o caráter, toda a qualidade de uma ação deriva da sua conexão com o resultado. Se ela produz um bom resultado, a ação é boa. Então, comentário. Os utilitaristas estão interessados apenas na quantidade total de felicidade. Eles não estão preocupados em como a felicidade é produzida. Tá? Ó, agora está todo mundo feliz, não houve um motim. Por quê? Porque se enforcou um inocente. O utilitarismo ignora a distinção crucial entre fazer e permitir. Especialmente a distinção entre matar alguém e permitir-lhe morrer. Tá? O utilitarista vai dizer, como os utilitaristas estão apenas interessados nas consequências, eles não podem fazer essas distinções. Veja aí que é o texto do Muldoon, né? Um xerife utilitarista não vê uma escolha entre matar uma pessoa, o Bob, inocente, e permitir um motim. Tá? Ele vê apenas os resultados. Ou uma pessoa morre, ou várias pessoas morrem. Tá? Ele só quer saber do resultado. Para ele, matar um inocente ou não é completamente indiferente diante do resultado. Ou seja, se houve um motim, ele é responsável. Tá? É tão responsável quanto ele mandar matar ou enforcar o Bob. O Bernard Williams dá um exemplo, né? Ele diz assim, se você for colocado, se um serial killer, um assassino, um ditador disser, mate uma pessoa, senão vão matar 10, e diz o Bernard Williams, você está diante de um dilema moral. Aí um comentarista diz o seguinte, o Robert P. Não, você só está diante de um dilema moral se você for um utilitarista. Porque o não utilitarista vai dizer para o tirano, você pode matar 10. Eu não vou matar uma pessoa. Tá? Porque há uma diferença entre permitir, ou seja, que você faça o que você está querendo fazer,
e eu mesmo fazer. Tá? Eu mesmo me engajar numa ação imoral. Se você está fazendo uma ação imoral, o problema é teu. Tá? Se eu fizer uma ação imoral, o problema é meu. Mas o utilitarismo é irrelevante. Tá? O agente e a ação são irrelevantes. A única coisa relevante é o resultado. Tá bem? E aqui uma crítica do Paul Ricoeur, né? Que deve deixar a gente atento, né, para todo tipo de lógica utilitarista. Que o utilitarismo adota um princípio sacrificial, que o Paul Ricoeur enuncia do seguinte modo. O utilitarismo propõe como ideal a maximização da vantagem média do maior número, a maior felicidade para o maior número. Ao preço do quê? Ao preço do sacrifício de um pequeno número. Lembram, Benta, né? Vamos sacrificar um pequeno número de mendigos para que o maior número de transeuntes não tenha dor, né? Ok? A maior felicidade aqui por um maior número. Isso significa, talvez, alguma infelicidade para um pequeno número, né? Ou seja, algumas pessoas serão meios para a obtenção do prazer ou felicidade para o todo, tá? Esse aqui é o alerta que deixa o Paul Ricoeur para todo aquele que adota uma ética consequencialista. E com isso, pessoal, a gente terminou a ética das consequências e terminamos aqui a aula.